debilitado e limitado pelo pecado. Ele passa a cansar, ele passa a morrer, né? Ele passa a ter uma série de fatores que dificultam ainda mais o trabalho após o pecado, né? Após o pecado, o trabalho, ele assim como multiplicou Deus as dores do parto da mulher, né? Sim. Também multiplicou a labuta para o ser humano, porque como eu disse, no jardim eles não precisariam plantar para comer. A terra era tão abençoada antes do pecado que ela dava os seus frutos, né? E eles não precisariam plantar, esperar, colher, porque sempre tinha fruto abundantemente. Mas quando eles são expulsos do jardim, vão para uma terra árida, uma terra seca, difícil de se plantar, e quando eles plantam é aquele sacrifício, tem que esperar a colheita para depois ter o fruto da sua colheita, né? É verdade. Na verdade, no pecado lá, sobrou para todo mundo, né? Todo mundo sobrou para Adão, comeria do suor do seu rosto. Para Eva aumentou as dores do de parto, e para a serpente também, né? Que rastejará. Isso. Né? Sobrou para todo mundo ali. Todo mundo imagina, e eu acredito que seja assim, que a serpente era um animal muito superior ao que ela é hoje, isso, né? Por Deus falar que a partir daí ela ia rastejar, então ela não andava comeu assim. O pó da terra, né? Talvez ela fosse um dos animais assim, para o inimigo usar essa serpente para enganar a Eva, talvez ele fosse um dos animais mais admirados. Você vê hoje uma cobra, uma serpente, né? Sem braço, sem perna, sem asa, e é temida, né? Quando você vê, ela é muito temida, né? Então devia ser um dos maiores animais que existia, né? Dá pra gente imaginar que talvez fosse até parecido, porque um animal hoje falando seria muito esquisito. Talvez de ser tão assim admirável, né? Aquele animal ser tão assim superior aos demais, que a mulher nem se surpreendeu, né? Quando viu falar. A pessoa de uma cobra falando, pastor? Pois então. Meio esquisito, né? Eu imagino que seria um réptil assim. Eu não sei se é um réptil, uma cobra. Eu vejo mais algo parecido assim, que tinha asa, braços e pernas, né? Verdade. Tanto é que Deus disse que agora ele rastejaria. Talvez ela não andava rastejando, talvez ela voasse, né? Você vê hoje, tem cobra que pula de uma árvore para outra, né? Só falta voar. Isso mesmo. Então talvez lá no início de tudo ela tivesse até asa, né? Imagina um negócio desse com perna. Existe até um ditado, é por isso que Deus não dá asa à cobra, né? É verdade. Talvez seja uma verdade aí que no início ela era muito superior ao que era hoje. Foi um dos castigos, né? É verdade. Foi um dos castigos para ela, como para Eva a dor do parto, como para o homem, o quê? Trabalho penoso, né? Comer do suor do seu rosto. Labuta. Tem trabalho Então difícil, o trabalho passou a ser pesado aí, passou a ser penoso, a ser dificultoso, a ter sua luta após o pecado, né? Como tudo, né? Como tudo foi destruído, de certa forma, arruinado e pelo próprio pecado, né? É verdade. Olha, tem alguém comentando aqui, irmão Luciano Silva. Obrigado, meu irmão, pelo comentário. Irmão Luciano. A própria palavra de Deus vai dizer assim, a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta, né? É verdade. Então talvez ali fosse um animal muito superior à serpente que nós conhecemos hoje. Imagino eu que antes do pecado a serpente seria ali um animal muito superior, tanto é que a cobra usa ela. Porque vê ali aquele poder de admiração, né? Pra a mulher nem se espantar, porque a primeira coisa que eu faria se eu ouvisse uma cobra falar era correr. Já pensou? Então talvez seria um animal ali imponente, seria aquele animal talvez com pernas, braços, flexível como ela é, né? Flexível, ela é diferenciada, né? Você vê ela fica em pé sem ter perna, a cobra fica quase em pé, né? É algo assim da criação de Deus, é a mais astuta mesmo, é temida, né? É temida. Você vê uma cobra de longe, você não quer estar perto, porque você sabe que ela não tem braço nem perna, mas ela para lhe pegar é bem rapidinho. É verdade. Enquanto nós vamos para a próxima pergunta, primeiro deixa eu mandar aqui um alô aqui pro pessoal que estão conectado com a gente.
A nossa querida irmã Luzia Alencar, já aqui conosco. Nossa irmã também, Quitéria da Silva. Paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nosso querido Diácono Stanislau aqui com a gente. É uma benção. O Diácono Stanislau já nos acompanha por muito tempo também, né, Pastor Jonas? Verdade. Obrigado pela sua participação e audiência, meu irmão. Carlos Nascimento aqui conectado com a gente. Um abraço todo especial. Esse que é o Carlos, né? Carlos Nascimento. Ele trabalha no mesmo segmento que a gente, né, José? É costureiro. O Carlos que trabalha com o nosso querido Tiago, né? Isso. O Carlos é companheiro, já trabalhei junto com o nosso querido Carlos. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Diaconisa Isaura Rigonata aqui também conectado com a gente. Uma honra, minha irmã, nossa querida Diaconisa Isaura Rigonata. E o nosso querido irmão Luciano Silva. Deixa eu parar um pouquinho aqui para convidar você que mora aqui por perto, né, Pastor João, no Horizonte, Pacaju e Chorozinho, Mangabeira, aqui as localidades mais perto, convidar para o nosso congresso, né, Pastor Jonas, Famílias no Altar, que começa amanhã, né, sexta, sábado e domingo. Para você que mora aqui mais próximo, quiser que se deslocar aqui para vir adorar a gente, né, Pastor Jonas, aqui na IAP Croatá, se sinta à vontade, meu irmão, para vir aqui, porque vai ser 3 dias abençoado, né? Isso, sábado eu vou Sábado você está ministrando, né, pastor? Vou estar ministrando e aí vai vir uma caravana com o pessoal do Horizonte. Pelo menos uma representação ali de uns 2 carros a gente vai trazer. Pronto. Na parte de louvor, amanhã, quem canta deixa eu ver, Larissa Manuela, uma deficiente visual que louva bastante, muito bem, ela vai estar aí. Sábado, nosso querido irmão Jová e Horizonte, né? Isso. E domingo... nosso Ministério de Louvor está vindo. Domingo tem... Deixa eu ver... Vixe, me fugiu agora o nome. De Fortaleza, nossa irmã que vem ministrar o louvor. Fugiu. Irmão Luciano, coloca aí embaixo pra gente divulgar, porque fugiu aqui da memória. Enquanto isso, vamos prosseguir aqui com o nosso programa. Pastor Jonas, então... Trabalhar é uma ordem de Deus, pastor? Bom, seguindo o princípio, que é um princípio de Deus para o ser humano, tanto antes do pecado, a gente vê o princípio do trabalho, quando Deus ele trabalha na criação por 6 dias e no 7º descansa, né? Uhum. Então vemos o princípio do trabalho aí com o próprio Deus. Antes do pecado. Porque há pessoas que dizem assim, que possam pensar assim, né? O trabalho só existe por causa do pecado, porque o homem pecou, né? Mas não, Deus estabelece o princípio muito antes do homem pecar, quando ele cria. Ele mesmo dá traços ali de que o trabalho seria algo passado de Deus para o ser humano, quando ele cria com as suas próprias mãos, quando ele faz separação, quando ele fez, né? A palavra de Deus diz que Deus fez separação. Deus, então, esse verbo fazer tá lá por um motivo, porque Deus ele trabalhou na sua criação e ele nos dá o exemplo do trabalho e dá o exemplo do descanso quando ele descansa no 7º dia. Então Deus ele estabelece o princípio para o homem quando ele cria o homem, e antes do pecado ele diz que o homem iria cuidar do jardim, ia dominar sobre os répteis, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, iria subjugar a terra, né? Então iria dominar sobre a terra, iria cuidar, iria exercer o papel ali de mordomo daquilo que Deus tinha colocado ali debaixo da sua autoridade. Então, ali nós vemos também, antes do pecado, o princípio do trabalho. Só que no pecado, Deus ele dificultou a questão do trabalho para o ser humano. Assim como não é que Deus dificultou, é que uma das consequências, né? Vou aqui melhorar isso aqui. Isso, melhorar aqui. Uma das consequências foi o quê? Além da morte, né? Que passou a todos os homens, como Deus havia prometido, olha, se comer, certamente vocês vão morrer. Então a morte passa a todos os homens, aí logo mais as dores de parto, a serpente, como nós acabamos de falar, ela foi ali também condenada a rastejar e comer o pó da terra, né? E o ser humano, o homem, né? Foi a consequência do pecado foi ali
o pecado condenou o homem ali agora a só comer se trabalhar. Porque no jardim era diferente. No jardim, as plantas, as árvores estavam sempre à disposição, com todos os frutos ali na mão do ser humano, né? Mas agora, depois do jardim, ele é expulso do jardim e ele vai para uma terra árida, vai para uma terra difícil, plantio. Então ali começam as dificuldades. Tem que plantar para poder comer, tem que esperar chover, tem que esperar. Na verdade, nem chovia naquele tempo, né? A terra era regada, a palavra de Deus vai dizer que a terra era regada de baixo para cima, mas tinha que esperar ali o fruto amadurecer para colher. Então, depois da colheita, aí eles poderiam ter ali, armazenar, poder cultivar, né? Tanto é que um dos filhos de Adão, o que ofereceu o sacrifício lá, que Deus não agradou, Caim, né? Verdade. Tanto é que um dos filhos de Adão era agricultor, né? Era Caim. Por quê? Porque existia esse princípio do trabalho. E Abel era o quê? Pastor de ovelhas, né? Então eles trabalhavam, eles começaram a trabalhar, cuidar ali. A diaconisa Isaura, ela até acrescenta, diz que a terra começou a nascer espinho e carne, né? Isso, dificultou, né? Os espinhos, né? As ervas daninhas, né? Tudo isso por causa do pecado. Olha que o que o pecado causa de destruição. Ele dificulta o trabalho do ser humano, né? Porque numa lavoura, né? Num plantio, as ervas daninhas atrapalham, né? Os espinhos atrapalham, né? Então, o trabalho do homem ficou mais penoso, mais dificultoso. Tinha que capinar para tirar o espinho no meio da planta. Ela cobre o sol, que deveria ser por a semente, né? A erva daninha. Então, tudo isso dificultou o trabalho do ser humano, o pecado. Mas, o princípio, como eu já falei, é eterno. Surgiu do próprio Deus, passando para o ser humano, a responsabilidade com a terra, né? E qual foi a pergunta? Agora a segunda? Se é uma ordenança de Deus. E após o pecado, o princípio a gente vê que Deus passa para o ser humano, é um princípio que Deus estabelece, mas Deus dá uma ordem depois, agora. Depois do pecado, ele diz assim, agora só comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, se você e eu não trabalhar hoje, depois do pecado, Diácono Jesus, não tem mais lá como no Jardim do Éden. Tudo à nossa disposição. Isso. Né? No Jardim do Éden, ou quando ser consumada todas as coisas, tudo estará à disposição, porque a terra vai estar plena, a criação vai estar plena, as árvores frutíferas estarão plenas, né? Então não vai ter a questão de estações. Por exemplo, as estações, né? A planta só dá fruto no período tal, na estação certa, né? Talvez lá no Jardim do Éden não tinha, né? Questão de estação. Não tinha essa dificuldade. O fruto estava sempre à disposição, no pé, ali nas árvores, né? Tanto é que depois do pecado, que ele é expulso do jardim, ele não tem mais à disposição aquele jardim pleno ali, com o fruto à sua disposição. Então, acredito, e a Bíblia deixa muito claro isso, que é uma ordem do próprio Deus, uma ordenança, quando ele diz, do suor do teu rosto comerás. E em outro canto nós vemos, lá em Êxodo capítulo 20, você vê, sabe o quê? Êxodo capítulo 20, diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então deixa bem claro que é uma ordenança de Deus, né? Pronto. Isso aqui já no mandamento do descanso, né? De trabalhar mesmo, né? Isso, no verso 9. Então é uma ordem de Deus, quando lá no Gênesis o homem peca, ele diz, só do teu rosto comerás, e ele coloca isso na sua lei moral, dizendo, 6 dias trabalharás, mas no 7º dia o dia do Senhor teu Deus, que Deus abençoou e nele descansou, né? Remetendo ali Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, então ele trabalha em 6 dias, olha, 6 dias trabalharás, assim como Deus trabalhou em 6 dias e no 7º descansou, então, porque o Senhor Deus descansou e abençoou, então você também deve descansar. É isso o mandamento. Glória a Deus. Um abraço para nossa irmã Marli Dias, corrigindo aqui, Larissa Rodrigues, na sexta. E no domingo a nossa querida Jane Maia, ali de Fortaleza, louva muito bem, vai estar ministrando louvor para você da região, se desloca aqui para Iap, Croatá, benção vem de Deus. Adorar o Senhor com a gente, né, pastor Jonas? Vamos continuar. Pastor, qualquer dia
é dia de trabalhar, pastor? Eita, então nós... Isso pode ser meio polêmico, porque tem vários tipos de crença, né? De doutrinas. Há pessoas que vão dizer assim, o próprio Jesus não diz que meu pai trabalha e eu também trabalho, né? Isso. Então, você deve ver em que contexto Jesus disse no Novo Testamento, né? Qual era o trabalho que ele estava exercendo ali? Se eu não me engano, o contexto desse texto aí, irmão Gildo, Jesus é julgado por estar curando. Curando, né? Isso, curando. Jesus está curando. E qual é o trabalho de Deus se não trazer cura, se não o trabalho espiritual, né? Por isso que ele diz, meu pai trabalha e eu também trabalho. Por quê? Porque ele não estava ali na carpintaria. Qual era o pai que ele estava falando? Era o pai terreno? Era José? Ou era Deus? José com certeza não estaria na carpintaria. Não era o trabalho que ele disse que agora Adão passaria para comer, né? Não é esse tipo de trabalho. Não é o trabalho braçal, do sustento, né? Não é o trabalho do ganha-pão. Isso. Ali ele está fazendo o trabalho espiritual, que é o que? Ele estava andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, curando, né? Tanto é que na saída de uma cidade para outra, ele colhe espiga com seus discípulos, também é julgado por isso. E ele vai até indagar os fariseus, né? Se uma ovelha de vocês cai no buraco, né? Vocês não vão tirar porque é no sábado, né? Então ele começa a não combater o mandamento, mas ensina o que se deve fazer no sábado. O que é? É o trabalho espiritual. O trabalho espiritual no sábado não era feito pelos fariseus. Por quê? Porque eles implementaram quase 600 leis em cima do mandamento, que tá lá em Êxodo 20, muito claro. 6 dias trabalharás e no sétimo descanso, sétimo dia do Senhor teu Deus. É isso o mandamento. Não trabalharás nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro que estiver nas tuas portas, né? Então que trabalho ele está falando aí? Não é o trabalho espiritual. Sabe por quê? Não é, Gildo? Porque no sábado eles estavam na sinagoga, aprendendo, né? Então, o que era que os fariseus faziam? Isso, o que era que os fariseus faziam no sábado? Eles iam para a sinagoga. Mas é só isso? É só ir para a igreja no sábado? Isso é lícito fazer no sábado? Ir ao templo, adorar a Deus, isso é um dever também. Mas os fariseus não faziam nada além disso, né? Não fazia nada além de ir no templo. Mas o que é que Jesus fazia? Ele ia também na sinagoga, né? E no resto do dia, o que é que Jesus fazia? Ele ia lá se trancar como fariseus, porque não podia andar tantos metros, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia riscar o chão, não podia cuspir no chão. Era complicado, né? Jesus não ia fazer isso. Jesus fazia o quê? Ele andava de cidade em cidade pregando o evangelho. Aquilo que ele não tinha tempo de fazer na semana, por quê? Porque ele estava trabalhando com José, seu pai. É o que ele diz, olha, meu pai trabalha e eu também trabalho. Ele não está falando de José, ele está falando de Deus. Né? Até porque José não estava trabalhando naquele dia. Nem ele estava na carpintaria. Você nunca vai ver no dia do mandamento Jesus na carpintaria. Então, qualquer dia não é dia de trabalhar. Segundo o mandamento de Deus, não. Deus dá uma ordem muito clara. Quando ele diz em Gênesis capítulo 3:19, ele vai dizer assim, do sol do teu rosto comerás. Certo. Tem que trabalhar. Mas na questão de que existe um mandamento para o descanso, também está lá em Gênesis. E o Senhor Deus, acabando a obra que fizera, abençoou Deus em 6 dias, concluindo a obra das suas mãos. No 7º dia, descansou e abençoou Deus o 7º dia e o santificou. E ele ainda fala, né? Em 6 dias trabalhará, mas no 7º descansará, né? Que é o dia do Senhor. Lá em Gênesis vai estar escrito, lá, né? No Êxodo 20, na parte Êxodo 20, verso 9. No verso 9, né? A partir do verso 9 está lá registrado nos mandamentos. E não fica em Êxodo 20, irmãos. Muita gente diz, isso é coisa, só isso, isso né? É do judeu. Muita gente fala que foi abolido porque... isso é coisa dos judeus, era para os judeus. Não, irmãos. Está em Gênesis capítulo 2. Está em evidência, né? Quando Deus criou, ele abençoou e santificou. Se você disser que é o domingo, eu quero que você prove na Bíblia. Eu quero que você ache, né? Porque na Bíblia não tem outro dia que Deus santificou e abençoou a não ser o sábado. Então, está registrado, está em Gênesis. Nem
existia Israel, nem existia Moisés, nem existia judeu, nem ali o ser humano acabaram de ser criado. Por isso que Deus diz assim, olha, não foi o homem feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Descanso, né? Justamente para ser um dia que o homem tenha para descansar e para ter comunhão plena com Deus, né? A diaconisa Isaura Rigonato, falando sobre esse trabalho de Jesus, ele disse que era o trabalho do reino de Deus. Isso, esse trabalho aí é lícito fazer no sábado. Isso. É um dia de fazer o bem, é um dia de visitar, um dia de ir ao templo, é um dia de evangelizar, é um dia de pregar o evangelho de salvação. O que Jesus fazia no sábado é lícito fazer no sábado, porque ele não quebrou o mandamento de água no gelo. Alguns pensam que Jesus veio quebrar os mandamentos, que Jesus pecou, porque se ele tivesse quebrado o mandamento, ele era pecador e o seu sacrifício não valeria. É verdade. Mas não, ele foi obediente, como disse Isaías, obediente até a morte e morte de cruz. A nossa querida irmã Raquel de Vils, ela faz uma pergunta aí para você, pastor Jonas, viu? Será que eu sei responder? Assim, eu creio que saiba. Ela diz assim: quem veio primeiro, pastor? O sábado ou os 10 mandamentos? Bom, embora o sábado esteja lá na lei moral, lá nos 10 mandamentos, no decálogo, o sábado, ao que tudo indica, lendo o texto de forma literal, como é para ser lido e interpretado, Gênesis, 6 dias, tal. A gente vê que antes de existir qualquer outra ordem, antes dos mandamentos, até a ordem do fruto, Deus abençoou antes da o sábado. Deus abençoou um dia. Não é que os homens separaram um dia para homenagear a Deus, mas o próprio Deus separou um dia em sua própria homenagem. Ele diz assim: esse dia é meu, então eu santifico e abençoo ele. Não é que os homens dedicaram um dia ao Senhor, mas foi o Senhor que dedicou um dia para ser dele. Então, isso é bem claro e evidente lá na Gênesis, no princípio de todas as coisas. Antes de existir judeu, antes de existir Israel, antes de existir até os filhos de Adão não tinham nascido ainda, só existia Adão, nem mulher tinha ainda. Já tinha o mandamento, né? Foi criado o primeiro homem e Deus abençoou um dia. Então é inegável que o sábado ele faz a parte da lei moral, mas ele antecede o restante da outra lei, o restante das leis morais, né? Ele faz parte da lei moral, tá lá na lei moral, mas ele antecede as leis, todas as leis, porque antes da ordem que não poderia comer do fruto, nós vemos Deus abençoando e santificando um dia. Bem... Eu acredito que deu para entender, né? Nossa bom, né, minha Raquel, irmã? A resposta. Obrigado aí pela pergunta. Nossa irmã Raquel, ela é uma benção, sempre nos ajuda, né? Fazer esse programa. O nosso querido irmão Luciano, ele faz uma observação aqui. Eu estava falando lá de quando Adão foi tirado tudo dele. E o nosso querido irmão Luciano diz: Deus é tão maravilhoso que voltou a trazer o maná no deserto, né, pastor Jonas? Isso, embora ele tirou o jardim, né, ele ainda ainda trouxe socorro quando não tinha, né? Quando não tinha como trabalhar, trazer o sustento por aquela peregrinação no deserto, Deus envia, né, o maná, como fazia lá no jardim, né? Não precisava trabalhar, não precisava... E mais uma vez Deus provê, né? Deus envia quando não tinha trabalho, não tinha como trabalhar. Mesmo assim, Deus não desampara, né, pastor? Não, Deus não desampara, Ele mostra a sua fidelidade, né? Mesmo nós tão falhos, tão pecador, aquele pessoal murmurando, né? Mas as roupas não envelheciam, os sapatos não se acabavam, né? E não faltava comida. E tinha o que comer. Se faltava água, Deus toca aí, Moisés, que a água vem. A água sai da rocha. De dia tinha o quê? Uma nuvem, né? Cobrindo do sol escaldante. E à noite, como o deserto cai abaixo de zero a sua temperatura, tinha uma coluna de fogo para esquentar, né? Então, olha que Deus, né? Deus maravilhoso. Olha que Deus. Nossa diaconisa Rigonato, ela diz em Hebreus 4, diz: porque em certo lugar disse assim:
do dia 7º e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. sétimo dia. Ou algumas traduções vai dizer de todo o seu trabalho, né? Todo o seu trabalho, né? Que fizeram. De todo o seu trabalho que fizeram no sétimo ele descansou. Então, é um princípio eterno que Deus passa para o ser humano. E há as consequências no pecado é que dificultou mais o trabalho do ser humano. Como eu disse, no jardim ele não precisaria plantar para comer, porque estava lá o fruto em tempo, fora de tempo, não tinha questão de essa fruta só tem estação tal, só tem época tal, não. Era tudo disponível ao ser humano. Por isso que Deus disse assim: olha, de todo o fruto das árvores aqui que existe no jardim você pode comer. Está disponível, é seu. Você não precisa plantar, você não precisa. Não, você vai manter isso aqui, é manutenção, né? Mas quando ele é expulso do jardim, as consequências agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. Se quiser comer, trabalhe, né? Porque é como lá no deserto mesmo, Deus provia tudo ali sem que o homem precisasse ali labutar para poder ter o seu pão, né? É verdade. Glória a Deus, um abraço para você que está conectado no nosso programa. Isso é o que a Bíblia diz, toda quinta, sempre a partir das 20h30. Nós estamos aqui falando do amor de Deus. Vamos lá, pastor, tem uma pergunta bem interessante para você agora. O cristão que não trabalha, pastor, e aí? Eita. O que pode acontecer com ele? Ele pode... Bom, Paulo enfatiza muito forte, né? Isso. Se a gente leva do princípio que o trabalho é uma ordem, né? Foi até a segunda pergunta, né? Sim, isso. É uma ordem de Deus. Se a gente parte do princípio que o trabalho é uma ordem de Deus, quando Deus diz para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra. Gênesis 3:19. Porque dela foste tomado, porque és pó e ao pó tornará. Então, olha, até que morra o homem vai ter que trabalhar. Até essa morte, até morrer. Sempre, né? Aí, se a gente partir do princípio, como diz lá em Êxodo 29, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, né? Então, ele dá uma ordem também que 6 dias é dias de trabalhar, né? Isso. Aí ele diz, mas no 7º é o dia do Senhor teu Deus, nesse descansar. Então, é o mandamento do trabalho e também do descanso. Se a gente leva para o princípio que está na Bíblia Sagrada de que o trabalho é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus, então quem não trabalha está em desobediência, em descumprimento a essa ordenança, a esse mandamento, né? Então, se eu sou um cristão e eu não quero trabalhar, o que é que Paulo vai dizer também lá no Novo Testamento, já que a gente vê no Antigo Testamento aqui ordens de Deus para o trabalho? Paulo vai dizer no Novo Testamento que aquele que não quiser trabalhar aqui também não coma. A nossa querida diaconisa escreveu aqui. Que Paulo escreve, né? Também quem não trabalha também não coma. Não coma. Verdade. Sabe por quê? Porque parte do princípio da Gênesis. Quando diz assim, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, olha aqui, para você comer o pão, você tem que trabalhar.